inaugurado em abril deste ano o Centro Integrado de Medicina Invasiva, CIMI, né, que vem realizando intervenções importantes e algumas até inéditas. É por isso que está conosco o excelente especialista, Dr. Atiles Gustavo da Silva. É um grande prazer tê-lo aqui, obrigado por ter vindo. Hilda, o prazer é todo meu de participar novamente aqui do seu programa. E veio mais uma vez uma missão muito nobre, né? Penso até que pelo grupo de médicos especialistas renomados, né, à frente do CIMI, que eu aproveito mais uma vez para parabenizar, né, a aceitação e procura supera as expectativas. Isso, nós estamos a todo vapor, já realizamos mais de 170 procedimentos, já realizamos diversos procedimentos por mais de 10 convênios, então assim, tem superado as nossas expectativas realmente. Que ótimo, o Uberaba agradece, né? Nos últimos tempos, as doenças do coração são temas importantes de discussões, né? Quando se trata de qualidade de vida, e não se fala em outra coisa agora nesse século do que qualidade de vida. Todo mundo está pensando, pelo menos já ouviu essa palavra várias vezes, né? Qualidade de vida, né? Porque na verdade o que mantém um coração sadio é a forma de vida da pessoa, não é mesmo? Isso. As doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de morte no Brasil e no mundo, né? E ela está muito relacionada aos fatores de risco e a modo de vida da pessoa. Entre vários fatores de risco, a alimentação tem um fator importante, além do sedentarismo, obesidade, diabetes, tabagismo, né? Então, já que você tocou em alimentação, eu achei muito interessante, né, olhando lá o site do CIMI, todos podem ver, né, que a alimentação é o ponto crucial, né, na mudança de hábito em defesa do coração. E lá no site a gente aprende um pouco, né, de maneira simples e objetiva, né. O Dr. Marco Aurélio de Almeida, cardiologista, foi muito rápido, né, nesse raciocínio e colocou lá de uma maneira fácil, né, qual a alimentação ideal para a saúde do coração. Segundo ele, o ideal é que a refeição contenha 3 colheres de sopa de arroz, 3 de feijão, uma carne, de preferência a carne branca, é claro, e salada à vontade. O óleo indicado, principalmente para as frituras, é o de canola. Além disso, caminhar todos os dias de 30 a 40 minutos. Ô Gilda, isso é interessante que você falou, que consta no nosso site. Então nós temos um site que tem algumas informações importantes para a população em geral. E lá justamente tem um artigo do Dr. Marco Aurélio que fala sobre alimentação e doença cardiovascular. E lá fala justamente sobre isso, que é bem conhecido, a gente já havia comentado isso, que são coisas bem conhecidas, mas que difícil de serem colocadas em prática. Me parece que, embora simples, né, fazer essa dieta tem custado a vida de muitas pessoas. Isso é um fator de risco importante. Sempre é recomendado ao paciente coronariopata, né, o paciente que tem doença do coração, mas que a gente vê uma dificuldade muito grande de colocar em prática. Tem que fazer essa cultura, mudar os hábitos, né, em defesa do coração. Claro. Porque eu acho que longevidade com qualidade de vida é o que nós todos queremos. O que a gente comenta na doença cardiovascular é que há alguns fatores de risco que são inerentes à própria pessoa. Então, a idade, o sexo masculino, isso não tem como mudar. Agora, a dieta, o tabagismo, são fatores de risco que você consegue atuar. Então, você diminui, você faz uma alimentação mais saudável, a pessoa para de fumar, isso ajuda diminuindo o risco de ter doença cardiovascular. Então, agora veja bem a dedicação do CIMI, né? O CIMI realmente já no espaço físico, na tecnologia, ele não perde para ninguém, não deixa nada a desejar, né? Mas agora ele criou também um grupo de estudos, já pensando na pesquisa, não é isso? O que a gente já tinha comentado da outra vez que eu vi aqui, nós temos uma estrutura muito boa, nós temos máquina de ponta, nós temos um grupo na área da cardiologia e de intervenção vascular, um grupo muito bom, mas a gente precisava de começar a discutir esses assuntos. E quando a gente fala discutir com o leigo e discutir com a pessoa em formação em medicina. Então, esse grupo de discussão que nós montamos, ele junta profissionais já formados do CIMI com alunos no intuito de ensinar, aprender, refletir sobre esse assunto e tentando já montar uma escola no sentido de capacitar algumas pessoas, passarem esse gosto pelo tratamento das doenças cardiovasculares e também, né, num segundo momento, começar a produzir pesquisa. Uma ideia muito avançada. Então, assim, a gente acho que nós vivemos um hiato de
de não ter tanta produção em cardiologia. Eu acho que para a gente produzir e tornar uma referência regional, a gente precisa de primeiro conhecer o que a gente está fazendo, estar atento à nossa qualidade, atento às nossas estatísticas, começar a ensinar, aprender, estar aberto para essas discussões. Então o GDC, né, nosso grupo de discussão em coronariopatia, é o início disso, né, com a intenção de produzir muito mais a médio e longo prazo. Então, nós falávamos também da questão dos atos, né? A morte súbita virou motivo de campanha publicitária em nível nacional, né? E ela pode ocorrer devido à isquemia. Isso. O que é isquemia e por que ela ocorre? A morte súbita, ela depende da idade. Então, quando você pega o paciente abaixo de 35 anos, ela tem algumas causas. Quando você pega o paciente acima de 35 anos, a principal causa é a isquemia. Por quê? Aquilo que a gente já conversou. A doença coronariana, ela manifesta de 3 formas. Ou angina, aquela dor no peito, quando o paciente faz um esforço. Ela manifesta com infarto. Quando faz o esforço. Quando faz o esforço. Ela manifesta com um infarto, aquele paciente que em repouso teve uma dor forte, uma dor duradoura, mais que 20 a 30 minutos. E ela manifesta com morte súbita. Tá? Então, assim, a gente não sabe o tipo de paciente que vai manifestar com angina ou com morte súbita, tá? Então, quando você tem a falta de sangue, né, de suprimento do músculo cardíaco, isso é isquemia. Ela acontece principalmente por uma obstrução na coronária. Quando você tem essa falta de sangue no músculo, pode dar angina, pode dar infarto ou pode dar morte súbita. Quando você tem morte súbita em pessoas acima de 35 anos, a principal causa é a isquemia. E a morte súbita está muito comum, né? O índice está muito alto. Você vê mais, é mais noticiado, né? Então você tem a doença isquêmica, né? A doença coronariana como principal causa nesses pacientes acima de 35 anos, mas você pega também, você vê em pacientes menores, né? Que é uma preocupação. Abaixo de 35 anos, mas que aí tem outras causas. Ou anomalia de coronária, né? Outras causas que estão envolvidas. Aí já são outras causas. Outras causas. E os exames, né, do coração, a tecnologia cada vez avançada, vocês agora realizam o cateterismo até de uma maneira diferenciada, né? Assim, o cateterismo, não só a técnica, mas todos os materiais, eles desenvolveram muito. Então, antigamente se realizava cortando, né, o braço. Depois passou a realizar pela virilha, funcionando, não mais cortando, mas como pegando uma veia. E, mais recentemente, tem sido feito por uma punção na artériazinha do punho, né, a artéria radial. Essa tem incomodado menos? Essa incomoda menos o paciente, porque ele é liberado mais rápido. Ele causa menos complicações vasculares. Por quê? Porque a artéria ela é menos calibrosa. A artéria da perna ela é mais calibrosa, ela é mais profunda. Tá? Então você precisa de comprimir mais, o paciente precisa de ficar imóvel com a perna por mais tempo. Já a radial é uma artéria superficial, uma artéria que você comprime, tem menos risco vascular. E o cateterismo ele é pedido em que situações? O cateterismo ele é pedido para investigar se tem essa isquemia, se tem obstrução da coronária. Tá? E você pode fazer em algumas situações clínicas. Então o paciente infartado, chegou com dor no peito, mais de 20, 30 minutos, dor forte, tem alteração de eletro, esse paciente você solicita o cateterismo para investigar se tem obstrução. E a angioplastia? Isso, a angioplastia já é o tratamento. A angioplastia, você faz o cateterismo, vê se tem obstrução ou não, esse é o exame diagnóstico, tá? Esse é o exame. A angioplastia, ela é o tratamento. Ela é feita da mesma forma, pode ser feito pelo punho também, com o canudinho, o tubinho que vai até o coração, mas a gente dilata, libera uma molinha e abre essa artéria. Então no local dessa obstrução, a gente libera o stent, melhora o fluxo na coronária e com isso o paciente tem menos dor e prejudica menos o músculo cardíaco. Aí você falou em stent, né? O CIMI também já faz esse tipo de intervenção. Sim, o stent coronariano, o stent de coronária, da artéria que irriga o coração, esse é o principal procedimento feito em serviço de hemodinâmica. Mas está em muita discussão o stent, né? O que se discute é porque houve uma evolução muito grande do tipo de stent. Então, antigamente nós usávamos stents que eram montados sobre balão manualmente.
Depois nós começamos a utilizar outros tipos de stent convencional, metálico, né, que a gente chama. E hoje tem stents farmacológicos, que são aqueles stents que possuem a mesma plataforma, eles são de aço também, mas que liberam certas substâncias para impedir ou diminuir a chance de ter restenose, de ter obstrução novamente nesse local da lesão. Então, e o que está mais em discussão é se os convênios vão cobrir ou não, se a pessoa vai ter acesso fácil ao tipo de tratamento, não é isso? Gilda, o uso do stent farmacológico, ele representa um ganho para o paciente coronariopato. Em todos os sentidos, em todas as classes, em todos os subgrupos. Paciente infartado, paciente que tem só angina, em todos os subgrupos. Só que há alguns grupos que há melhores resultados. Então, quando você pega o diabético, quando você pega o paciente que já tem o stent obstruído, esses pacientes beneficiam mais do uso do stent farmacológico. Então são vários pontos a avaliar. Vários pontos a avaliar. Ele é melhor que o outro stent em todos os subgrupos, mas alguns o resultado é melhor. E no mês de setembro também foi realizado no CIMI uma intervenção vascular inédita, né? O que acontece, nós temos algumas equipes dentro do CIMI. Então nós temos uma equipe que mexe com cardiologia, cateterismo, angioplastia. Nós temos equipe que mexe com a parte de arritmia, que é o responsável é o Dr. Lorga, uma pessoa fantástica, uma pessoa de renome nacional. E a parte de vascular é o Dr. Crescêncio de Rio Preto que faz. Então essa foi a primeira vez, né, foi a primeira intervenção que o Dr. Crescêncio participou aqui com a gente. E pra gente, assim, é um prazer muito grande contar com o Dr. Crescêncio aqui em Uberaba no nosso grupo. Porque é uma pessoa responsável por 10 serviços no interior de São Paulo e com a competência muito grande. E que segurança ele transmite, né? Isso. Então nós fizemos uma intervenção grande, uma intervenção, um stent de aorta, que a gente não tinha realizado, que foi um sucesso e que nós ficamos muito contentes de ter dado certo, de poder ter oferecido isso. E como que está o paciente antes? Como estava antes dessa intervenção e como ele está agora? O paciente, nós fizemos, a patologia que esse paciente tinha, né, o que tem é uma coarctação de aorta. Ela tinha uma obstrução não na coronária, como a gente está falando, mas na aorta mesmo, o principal vaso que sai do coração. Então, essa obstrução, ela causa aumento de pressão nos braços e diminuição nas pernas. E esse aumento de pressão nos braços, ele causa prejuízo para o coração, tá? Então, era um paciente que tinha, né, pressão 18, 19, já em uso de medicação. O que nós fizemos? Nós colocamos um stent, mas é um stent maior. Para você ter uma ideia, o stent de coronária tem 2,5 mm, 3 mm. Esse stent na aorta, nós colocamos um stent de 24 mm. E o que acontece? Quando você abre essa obstrução na aorta, você já diminui a pressão desse paciente. Então, embora ele talvez não sinta nada de diferente no momento, ele começa a agredir menos o coração, porque a pressão dele já diminui de imediato. Ah, sim, que ótimo. Então, nós tivemos critério de sucesso durante esse procedimento, diminuindo a pressão, usando menos medicações para controlar a pressão agora desse paciente. E claro que quando você faz uma intervenção dessa, vocês se sentem motivados a realizar muito mais. Sim. Nós, assim, a cada dia nós temos realizado novos procedimentos. E o que falta para a gente ainda é a intervenção neurovascular. É o tratamento de aneurismas cerebrais que nós não realizamos ainda no CIMI. Ainda? Não realizamos porque nós temos a estrutura, nós temos a pessoa, o Dr. Crescêncio responsável, mas nós ainda estamos avaliando alguns casos, né, que tenham a indicação precisa para a gente realizar. Então, isso é importante, amadurecendo a ideia, se cercando de informações, né? Isso. Na verdade, esses procedimentos, porque já foram realizados em vários outros lugares, esse neurovascular. E pela equipe do Dr. Crescêncio também em vários outros lugares. Tá? Então, assim, são procedimentos já consagrados pelo uso e tudo. Mas a gente precisa de indicar bem e escolher o caso bem para fazer com segurança. Fazer com segurança. Então, a gente tem uma estrutura fantástica, tem uma máquina boa, tem equipe que já realiza em outros lugares isso, mas é preciso que a gente escolha bem, que
que indique bem o procedimento. Eu me lembro a primeira vez que você esteve aqui, uma preocupação, né? Os procedimentos que vocês gostariam que a maioria das pessoas tivesse acesso. E vocês já têm lá 10 convênios, né? Atende já 10 convênios. Isso. Nós já atendemos a 10 convênios. O acesso já está bem facilitado. Já está mais facilitado. Nós aguardamos algumas negociações e já fizemos algumas propostas e estamos correndo atrás para que a gente possa fazer também SUS, já que o Eliangote é um hospital que na parte de oncologia é conhecido e trata seus pacientes pelo SUS. Então nós já fizemos, nesse sentido, já tentamos fazer pelo SUS, mas a gente ainda não conseguiu isso. Mas a ideia é que a gente possa oferecer esse serviço a um número cada vez maior de pacientes. E a gente sabe do esforço de vocês para conseguir, né? Uma equipe realmente dinâmica, renomada e que a gente se sente seguro em ter aqui e fica feliz. Que agora nós não precisamos mais pensar em outro centro para cuidar do coração. Claro. Né? Lá tem tudo. Assim, a gente tem uma estrutura fantástica, máquina boa, equipe muito qualificada. O que a gente precisa a gente não pode ficar parado. A cada dia a gente inova num procedimento, modifica algumas coisas que a gente acha que dá para melhorar. Então a gente não está parado, está modificando a cada dia, agregando procedimentos, complementando com outros procedimentos. A gente está percebendo isso o tempo todo. Muito obrigada pela participação tão nobre no nosso programa. Eu que agradeço. A gente está muito feliz com o Sim. Eu que agradeço pelo convite. E o Uberaba realmente agradece. Obrigado. E daqui a pouquinho nós vamos saber aí também de algo inovador na área de confecção, aí acabando com o terror da maioria das mães. Até já!